Olá pessoal, hoje é o quarto vídeo que eu estou gravando para vocês a respeito do Salmo 119. O Salmo 119 é o maior livro que nós temos na Bíblia e eu dividi então em vários blocos, serão vários vídeos que eu intento aí fazer, né, para vocês, e é um estudo que eu fiz, então eu gostaria de passar para cada um. Hoje, nesse bloco, é o quarto bloco, eu vou falar um pouco sobre os versículos 41 a 48. O salmista, então, começa dizendo assim: Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Então, aqui ele reconhece que a salvação e a misericórdia, elas não são conquistadas de uma forma humana, não vem de nós, mas vem do próprio Deus. É só Ele que tem essa chave, esse poder das misericórdias e também da salvação. Não são dádivas nossas, né? E ele se apoia então nessa promessa, porque ele diz, segundo a tua promessa. É tão bom quando a gente está passando por momentos aí difíceis, a gente se lembra das promessas de que Deus fez na palavra de Deus. Por isso que é importante a gente estudar a palavra, a gente ler a palavra, conhecer as promessas de Deus, porque essas promessas, elas vão nos dar assim um alívio, uma esperança, né? Um motivador para que a gente esteja passando pelas lutas nossas também. Então, aqui a gente percebe que não é um pedido baseado no seu próprio mérito, mas é um pedido baseado na fidelidade de Deus. Acho que isso aqui é a chave desse versículo. Depois ele continua dizendo assim: E saberei responder aos que me insultam. Então, vejam assim, ele vem falando de uma linha de pensamentos, ele fala que então ele saberia responder aos que insultavam ele naquela época, pois ele confiava na palavra de Deus. Então, aqui é bem profundo para nós, nos traz uma reflexão muito importante, porque a segurança dele diante dessas ofensas que estava acontecendo dos seus inimigos, não estava em argumentos próprios. Ele não está aqui falando dele mesmo, baseado naquilo que ele era, naquilo que ele falava, se ele era bom, se não era. Não eram em méritos próprios, mas era uma confiança baseada nessa palavra de Deus. Então, quem confia de fato na verdade, quem anda nos caminhos de Deus, não precisa ficar aí preocupado ou ficar aí desesperado para ficar se defendendo, na verdade, de pessoas que nos ofendem, né? Basta você viver aquilo que é correto, as pessoas já vão perceber isso. Depois ele ora assim: Não tire jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Então ele entende que mesmo esperando, ele precisava então dessa graça, né, para continuar falando a verdade. E existe aqui também, que a gente percebe nesse versículo, uma consequência, uma consciência dessa dependência constante de permanecer fiel também a Deus. Depois ele continua: Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. Então perceba a ideia da continuidade, né? Porque ele fala de continuidade novamente no versículo, que não é uma fidelidade aqui que a gente percebe ocasional, mas é uma perseverança. Perseverar em algo é uma coisa que nem todos conseguem perseverar. A pessoa começa a fazer exercícios, ela para. A pessoa começa a fazer uma dieta porque está com colesterol alto, ela para. Começa a ler um livro, para no começo, para na metade. Pessoas não perseveram. E a gente precisa ter essa perseverança. Então ele fala que assim observarei de contínuo a tua lei. A lei do Senhor não é para a gente olhar e fazer assim, ó, vamos ver o que Deus tem para mim hoje e abrir assim. Não, a gente precisa estudar a palavra de Deus, a gente precisa saber para que a gente possa falar aquilo que realmente ela diz, aquilo que é correto. Então ele declara algo aqui bem bonito, né? Porque ele diz assim, ó: Andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Então a obediência não era algo que estava aprisionando o salmista, mas ele amplia então os seus passos, né? A expressão andar com largueza
transmite uma liberdade interior. Não era algo pesado, algo que, como se as coisas cristãs, as coisas espirituais, condizentes aí espiritualmente falando, como se isso trouxesse escravidão. É ao contrário, isso traz liberdade para a vida interior da pessoa. Né? Você já experimentou isso? Eu já experimentei, e isso traz de fato uma liberdade. E depois ele afirma assim: também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Então aqui a gente vê uma coragem espiritual também, porque ele está disposto a testemunhar diante até das autoridades, porque ele fala dos reis, né? Então a palavra que estava sendo sustentada no seu íntimo era a mesma que ele queria falar publicamente, que ele queria testemunhar. Então aquele salmista que vivia no seu íntimo, na sua vida cotidiana, dentro da sua casa de uma forma, era o mesmo que queria demonstrar esse grande amor que Deus tinha com ele tinha esse relacionamento que ele tinha com Deus, tanto que ele fazia dentro do seu íntimo, quanto ele queria falar também, ser testemunha diante até de grandes autoridades. Depois ele diz assim: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Eu acho muito bonito isso, né? Porque ele, mais uma vez, aqui aparece o amor. O amor não é apenas dever, não é obrigação, não é cumprir por cumprir. Eu vou cumprir porque senão eu vou para o inferno. Eu vou cumprir. Não é. É algo prazeroso. A lei do Senhor, a gente cumpre, né? A gente pelo menos tenta e cumprir as coisas da lei, porque isso é a lei do Senhor, a palavra de Deus, ela vem expressar o amor de Deus. Ela expressa aquilo que Deus quer para o ser humano, né? Então a gente tem essa consciência disso. Depois ele finaliza então esse bloco aqui que eu estou falando para vocês, que é do 41 ao 48. Ele finaliza dizendo assim: para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Então levantar as mãos era um sinal de rendição. Até hoje a gente faz isso quando não precisa nem estar na igreja. Às vezes eu estou aqui em casa mesmo e eu estou cantando um louvor, ouvindo alguma coisa aí no YouTube, e eu sinto esse desejo, não importa, não tem ninguém aqui na minha casa, eu levanto as mãos, eu me rendo ao Senhor. Então é algo assim que esse levantar as mãos é uma expressão, né, uma maneira de que a gente mostra para Deus que a gente está adorando, que a gente está se entregando totalmente. Então ele une adoração e meditação. Então não é uma reflexão aqui sem... a gente percebe aqui no salmista, desde o primeiro versículo lá que a gente já viu nos outros vídeos, a gente percebe assim que não é uma emoção sem reflexão, entende? É algo que tem base, né? E nem é uma reflexão também sem entrega. É um equilíbrio, na verdade, de mente e de coração que a gente percebe aqui. Então, esse bloco aqui, ele vem ensinando para nós que quem vive pela palavra recebe misericórdia, encontra resposta diante da oposição, que ele fala dos inimigos dele, experimenta essa liberdade interior e ganha coragem também para testemunhar, não só viver dentro das suas quatro paredes, mas para testemunhar, e mesmo que for para testemunhar para pessoas que muitas vezes a gente acha assim que é impossível para a gente, né? Para os grandes, para os poderosos desse mundo, que a gente poderia dizer assim, e a gente percebe que ele então encontra coragem nisso. Que Deus abençoe, que você possa meditar aí nesse salmo, nesses versículos 41 ao 48.